repousa. Espírito Santo repousa. No primeiro vídeo, nós tratamos de alguns fundamentos do Espiritismo, como, por exemplo, a necromancia, a reencarnação, etc., né? E falamos também um pouco de Allan Kardec e também daquilo que ocorreu com a família Fox, lá nos Estados Unidos, onde as irmãs dessa família, elas agiram por muitos anos, né, como médiuns que eles iam possibilitar os espíritos a se manifestarem por batidas, né? Eles chamam assim de tipitologia. Só que em 1888, a Margaret, que era uma das irmãs, ela confessou que essas batidas eram uma farsa, certo? E mostrou isso publicamente. Então, no ano seguinte, em 1889, ela se retratou dizendo que, na verdade, eram manifestações mediúnicas, né? Só que, nesse momento, a reputação dela já estava meio arruinada, né? Pois bem, nesse primeiro vídeo também nós falamos da origem de Abraão, né? Lá em Ur, na Caldeia, e dos deuses que eles adoravam naquela região. Pois bem, então continuemos nesse tema. E peço que me perdoe por algum engano que eu tenha cometido. Não terá sido como recriminação à doutrina nenhuma, certo? É apenas estou expressando a doutrina católica, tá certo? No que eu estou me baseando, porque eu sou católico, convicto. Inicialmente falemos do purgatório. Pela doutrina kardecista, o purgatório ele consiste nas duas esferas espirituais mais baixas, daquelas 7 esferas, né, que rodeiam a Terra. Então, diferentemente do que professamos, né, e a gente fala disso invocando aqui o Romanos 5,12, que diz assim: por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. Segundo a doutrina da salvação dos espíritas, eles creem que é por meio das obras construídas através da vida da gente, né, que as almas podem progredir das regiões escuras, né, para as esferas de luz. E com o decorrer do tempo, podem chegar às esferas superiores, assim, uma espécie de ascensão, né? Resumindo, para os espíritos não existe nem o inferno descrito na Bíblia, nem um céu aceito por nós cristãos. Em outras palavras, não existe o reino de Deus para eles, certo? Então o homem é salvo pelas suas próprias obras e só. E é por isso que eles defendem a doutrina da reencarnação, usando o texto de João, no capítulo 3, no versículo 3. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. E aproveitam também o embalo, né, para citar a reencarnação de Elias em João Batista. Veja, também os nossos irmãos costumam citar Marcos no capítulo 9, no versículo 13, né? Mas digo-vos que também Elias já voltou e fizeram-lhe sofrer tudo quanto quiseram, como está escrito dele. Então, voltemos aqui ao assunto do reino de Deus e vamos explicar como é que os espíritas veem o reino dos céus, né? Reino de Deus, reino dos céus, tá? Eles entendem que quando morremos, né, nós vamos para as chamadas esferas espirituais. E o que é que seriam essas esferas espirituais? Essas esferas são as diversas subdivisões vibratórias do mundo dos espíritos.
são para a vida extrafísica, assim como os continentes, países são para o nosso mundo terreno, né, o nosso mundo físico. Os mais antigos, eles tinham uma opinião comum, né, de que haviam 7 céus. Quando eles usavam essa expressão, é porque queriam expressar uma felicidade perfeita, lá no 7º céu, né? Eu me lembro bem, antiga, né, de uma revista para mulheres que era chamada de 7º Céu, né? Lá tinha as fotonovelas, tinha um bocado de coisa, só boi e mulher lá. E em cada um da minha idade lembra perfeitamente disso. Os muçulmanos, por sua vez, eles admitem 9 céus, né? De 7 para 9. E em cada um deles aumenta a felicidade à medida que eles vão subindo. Cada vez que sobe, aumenta mais a felicidade. Só que nós, cristãos, nós reconhecemos a existência de 3 céus, né? E esse reconhecimento é pelo próprio testemunho de São Paulo, quando ele diz lá na 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 2, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se foi no corpo, não sei. Se fora do corpo, também não sei. Deus o sabe. Vocês sabiam disso, né? Ou não? Em 1943, o espírito de André Luiz, ele redigiu através de Chico Xavier o livro Nosso Lar. Esse livro aprofunda o que se convencionou chamar de regiões extrafísicas, certo? Espirituais, né? Em cada esfera, o solo tem consistência material e acima se pode ver o céu e o sol. Nesse espaço extrafísico existem as cidadelas espirituais, né? Com instituições hospitalares que são distribuídas em diversas esferas, né? E esses lugares abrigam espíritos, né, em condições evolutivas semelhantes. E o que seriam essas esferas e onde elas estão localizadas? Pelas pesquisas que eu fiz, dizem os nossos irmãos que os céus estão cheios de colônias espirituais. E essas colônias, elas são pontos de acolhida, né? São hospitais, oficinas, escolas dos espíritos em evolução. Dizem também, né, que uma dessas cidadelas, ela está sobre o Rio de Janeiro. Eles deram também o nome de umbral para as 3 primeiras esferas contadas desde a crosta da Terra. Nessa região estariam ou habitariam os espíritos que cometeram alguma coisa ruim, né? E fizeram alguma coisa ruim na sua vida terrena. E então eles passam lá um tempo para a sua purificação. Segundo os nossos irmãos kardecistas, os espíritos precisam reencarnar na Terra. Por quê? Porque eles estão comprometidos com a vida na Terra. Diz Allan Kardec, na questão da vida após a morte, existe o céu, o inferno, o limbo, o purgatório. Segundo ele, Allan Kardec, para um desses lugares, com certeza nós iremos, certo? Contudo, é bom que fique claro, né? Não existe nenhuma menção clara na Bíblia sobre isso. No entanto, um dogma de fé decretado torna a questão mais de acordo com a justiça de Deus que o inferno, porque dá a chance, por exemplo, aos que morrem com pecado venial, né, aqueles pecados leves. A pessoa teria, em vez de ir direitinho para o inferno, ainda poderia passar no limbo, purgatório, essas coisas. O princípio do purgatório, qual é? Ele é fundado na equidade. Por quê? Porque ele está comparado à justiça humana, certo? Sendo uma justiça temporária, sendo uma detenção, vai para lá como se fosse uma detenção temporária, certo? E não uma condenação perpétua. Ou seja, quem está no purgatório, no limbo, pode, depois de um tempo, passar para o céu, ou então descer para o inferno mesmo. Portanto,
Sem esse purgatório, só haveria duas alternativas extremas para as almas: a suprema felicidade ou um inferno bem quente, um eterno suplício. Então, na hora da morte, nós iríamos nos juntar aos eleitos, ainda que de forma imperfeita. Ou então, nós sofreríamos o mesmo castigo que sofrem os assassinos, os cruéis, né, os tiranos, ainda que não houvéssemos cometido o mesmo grau de maldade que eles cometeram. Então, o purgatório, que o purgatório é um lugar fictício de purificação final, ele foi inicialmente abordado pelo nosso Papa Gregório I o Grande, certo? E isso em 593, certo? Então havia, porém, tanta rejeição para se aceitar essa ideia, né? Porque ela era contrária às Escrituras, que o purgatório não se tornou um dogma oficial, aliás, durante quase 850 anos. Só no Concílio de Florença, já em 1439, é que foi definido como um dogma de fé. Como um católico de pouca formação doutrinária poderia discutir essas questões com os espíritas? É meio difícil, né? Porque ele não tem formação. Então, quando, por exemplo, eles dizem que Jesus Cristo foi o maior médium que o mundo já conheceu, né? E que teria vindo da sexta esfera espiritual, o que é que nós poderíamos responder? Só ficar zangado, meu amigo, não adianta não. Então é preciso estar preparado para o debate, é preciso ter embasamento, tá certo? Pois bem, eu vou tentar aqui me aprofundar um pouco mais sobre essas esferas espirituais, né? Conforme aquilo que eu pesquisei. Pela doutrina dos nossos irmãos espíritas, estas esferas espirituais, elas seguem a seguinte ordem. A primeira esfera espiritual, chamada de umbral grosso. Nesse local, os espíritos ainda pisam e respiram, ou seja, tem um efeito da gravidade, que é um local de muita angústia, de muita dor. E ali naquele local o que vai imperar mesmo é a maldade, porque ali só tem gente ruim, a alma ruim, alma de gente ruim. Na segunda esfera espiritual, é o chamado espaço que abriga as instituições espirituais chamadas de moradias. Então, este espaço, mesmo fazendo parte do tal umbral, né, ele já não tem tanto sofrimento e dor para os espíritos. Ele é um pouquinho mais elevado ali, ou seja, elevado em termos de menos sofrimento, né? A terceira esfera espiritual, que essa ainda também faz parte do umbral, está muito ainda distante, né? Mais ainda distante, ou seja, mais evoluída. Aqui, segundo nossos irmãos, é que se localizam o que eles chamam de nossos lares, né? O nosso lar. A cor dessa esfera é dourada. Pois bem, na quarta esfera, essa já de cor azul, nela estão os espíritos ligados às artes, né? À ciência, à cultura, etc. Ou seja, já é uma coisa, quem faz parte dali já está num meio bem acadêmico, bem evoluído, né? Na quinta esfera espiritual é onde impera o amor universal. Ali estão os espíritos que sublimaram os sentimentos, né? Ou seja, eles estão livres de qualquer tipo de apego material para frente, né? Na sexta esfera espiritual é de onde teria vindo Jesus. Nesta esfera estão os espíritos que comandam a diretriz do planeta. É onde estão os espíritos super iluminados, né? Então, além dessa estrutura, estaria a esfera externa, que tem um contato com outros mundos e outras constelações, que eu acredito mais no que me foi ensinado pela minha igreja. É o que diz a palavra, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. João, capítulo 1, versículo de 1 a 3. E isso aí quer dizer que Jesus não veio do que já existia. Ou seja, uma contradição daquilo que afirma uma outra visão daquilo que afirmam nossos irmãos espíritas, né? Que diz que Jesus veio de um lugar que já tinha a sexta esfera. E Jesus não foi criado lá. Jesus é desde o princípio. Também outra coisa, Jesus não se equipara a nenhum espírito de qualquer pessoa, por mais iluminada que ela seja. Jesus é Deus. Quer as pessoas queiram ou não queiram, mas Jesus é Deus. Conforme nos ensinou Jesus, orar pelos nossos irmãos espíritas. Dizer, né, que a nossa luta não é travada contra pessoas. Então, pedindo mais uma vez desculpas por qualquer ofensa que eu possa ter cometido contra nossos irmãos, contra a sua doutrina, eu termino este segundo vídeo sobre o reino de Deus na visão dos espíritos kardecistas e digo, pelo menos, né, que estou tentando levar uma base de conhecimento para os nossos leigos católicos e também protestantes, para eles poderem debaterem e defenderem os nossos credos. Tá? No próximo vídeo, nós falaremos mais um pouco das bases bíblicas usadas com frequência pelos nossos irmãos espíritas, para, na verdade, tentar uma justificação da sua doutrina. Como, por exemplo, João Batista era reencarnação de Elias? Vamos ver, né? Tá bom? Então, até lá. Shalom do Pai.